Olá, eu sou a Ana, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 60 livros que eu selecionei aqui da minha biblioteca, que eu pretendo ler até eu completar os 60 anos. Agora em dezembro, dia 18, eu completo 50 anos. E nesse clima de festa, eu já quis trazer esse vídeo para vocês e mostrar aqueles livros que eu considero imperdíveis. Livros que eu quero muito fazer a leitura. Eu ficaria muito triste, né, muito chateada se eu não conseguisse ler esses livros na minha vida. Então eu escolhi livros que eu já tenho aqui na biblioteca. A ideia é realmente ler o que eu tenho, não fazer nenhuma aquisição. E são livros, são calhamaços, tem livros que são de autores que eu não conheço, né? Eu nunca li, então eu quero conhecer o trabalho deles. Tem livros que têm também uma ligação afetiva, tem livros que são, assim, elogiadíssimos por outros leitores. Então eu estou muito empolgada para fazer a leitura desses livros e eu terei 10 anos para realizar, né, essa tarefa com esses 60 livros. É claro que ao longo dos anos novos livros serão lançados. Eu tenho sempre aquela lista anual, né, de 10 ou 12 livros para ler no ano. Eu vou continuar fazendo, mas como são 10 anos, dá para diluir mais ou menos aí 6 livros dessa seleção por ano para ler aí nos próximos tempos. Então eu vou começar a mostrar para você sem me estender demais, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Vou começar com clássicos. Eu tô aqui rodeada de livros. Quero ler A Besta Humana, do Émile Zola. Eu tenho nessa edição da Zahar, uma edição comentada e ilustrada. Outra escolha é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Essa é uma edição bem bonita, é uma edição da José Olímpio. Quero ler de Tolstói, Ana Karenina. É um calhamaço. E essa minha edição é da antiga, né, Kozak Naif. Do Dostoiévski, Crime e Castigo. É uma edição da Martin Claret, também um calhamaço. De Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu só li um livro desse autor, quero conhecer outras obras dele. Essa é uma edição da editora Record, uma edição assim, vamos falar assim, almofadada, não sei se esse é o termo correto, é uma edição bem bacana. Do Thomas Mann, que eu nunca li. Pela Companhia das Letras, um dos seus livros mais famosos, que é A Montanha Mágica, também um calhamaço. Letra Confortável, é um livro aí que tem 800 e poucas, quase 850 páginas. Quero ler também de Umberto Eco, O Nome da Rosa. Essa edição linda, da editora Record, capa dura. Uma diagramação e letra também bem bacana. Eu comento isso porque eu não gosto de letra muito... Eu não gosto de letra miúda, uma coisa que acaba atrapalhando a leitura. Fica bem desconfortável. Então quero ler de Umberto Eco, O Nome da Rosa. Os próximos 2 livros, eles são do clube de leitura da editora Pedra Azul. Então eles não estão disponíveis para compra. Mas eu acredito que, como são de autores consagrados, esses livros aí ao longo dos anos vão estar disponíveis aí nas livrarias, né, em outras edições. Ou quem sabe até a própria editora futuramente traz esses livros, né, fora do clube. Então, da autora
é George Eliot, O Moinho à Beira do Rio Floss. E de Wilkie Collins, A Pobre Senhorita Fink. Então são 2 livros somente disponíveis para os assinantes do clube da editora Pedra Azul. Da editora também, mas esses sim estão disponíveis, da autora Elizabeth Gaskell, Margaret Haley, também conhecido, né, como Norte Sul, se eu não me engano. E de Thomas Hardy, Longe deste insensato mundo. De Jane Austen, quero ler Persuasão. Essa é uma edição da editora Zahar, uma edição comentada, e tem mais 2 novelas. Deixa eu ver quais são, para ver se está fácil aqui. Lady Susan e Jack Ellis são as 2 novelas. Eu fico tentando economizar Jane Austen. Eu amei Orgulho e Preconceito. E quando eu vejo que tem poucos livros dela disponíveis, eu fico segurando. Bobagens de leitor, mas eu faço isso. Vocês também? Fico economizando livro, né, de um autor que não tem mais livros a serem publicados. Contem para mim, deixem aqui nos comentários. De Anne Brontë, separei 2 livros, que é o Agnes Grey. Essa é uma edição da Martin Claret, aquela edição bem bacana, né? Tem a lombada exposta, bem bonita a edição. E a Inquilina de Wilderfell Hall, acho que é essa a pronúncia, né? Da mesma autora. Edição linda, linda, linda. Esse livro vocês também vão encontrar como A Senhora de Wilderfell Hall. De Gustave Flaubert, Madame Bovary, nessa edição linda, fofinha. Não sei como é que chama esse tipo de acabamento. Eu falo almofadado, mas eu não sei se é esse o termo correto. Uma edição linda. Também da Martin Claret, com uma ótima diagramação. Então, quero fazer essa leitura, né? Livro tão conhecido. Que mais? Vamos lá. Um romance histórico de uma autora que tem muitos fãs, que é a Philippa Gregory. Eu nunca li. Então, eu peguei o primeiro livro da série Tudors, que é A Princesa Leal. Eu gosto de romances históricos e acredito que eu vá gostar muito da escrita da Philippa Gregory. Agora tem, deixa eu ver quantos são, 4 livros que tem um valor sentimental grande para mim. Porque esses 4 livros eram da minha mãe, né? Agora são meus. E foram livros que ela leu e gostou muito. Foram livros assim que ela ficou insistindo para que eu fizesse a leitura quando ela terminou, né, de ler. E eu confesso que eu deixei esses livros um pouco separados aí ao longo dos anos. A perda da mãe não é algo fácil, aliás, nada fácil. Então, eu consegui ler um dos livros dela, que foi A Menina que Roubava Livros. E os outros eu deixei quietinhos ali. E esses, como eu disse, eram livros que ela queria muito que eu fizesse a leitura. Então, o primeiro deles é do Javier Moro, Paixão Índia, publicado pela editora Planeta. Isso. De Greg Mortenson e David Oliver Relling, A Terceira Xícara de Chá, a história de um homem que combateu o terror com escolas e livros no Afeganistão e no Paquistão.
publicado pela Ediouro. Outro romance do autor Dachem, A Montanha e o Rio, publicado pela editora Nova Fronteira. E publicado pela Geração Editorial de Gina B. Nahai, O Luar na Avenida da Fé. Continuando, um outro romance de um autor que eu também nunca li nada e vejo aí uma legião de fãs, de Ken Follett, Os Pilares da Terra. É uma saga, né? E um calhamaço, vamos ver aí, tem quase 950 páginas. Um livrão publicado pela editora Rocco. Quero ler também esse box elogiadíssimo, aliás, está de cabeça para baixo, Musashi, de Eiji Yoshikawa. É um box lindo, da Estação Liberdade, e que compõe, é que eu guardei os livros de cabeça para baixo, e que compõe, né, esse super romance que traz aí a história do Japão. Eu separei alguns livros de contos que eu quero muito realizar a leitura. Então vou começar com contos brasileiros, os 100 melhores contos brasileiros do século, uma seleção de Ítalo Morricone, publicado pela editora Objetiva. Acho a ideia desse livro super bacana, né? A gente tem aqui autores consagrados da literatura brasileira e você poder experimentar um pouquinho da escrita, do talento de cada um deles numa edição muito bacana. Quero ler do Tolstói, né, contos completos. Tenho esse boxzinho aqui que é da Kozak Naif, mas existe essa coleção, se eu não me engano, agora não lembro a editora. Acho que é da Companhia das Letras, num outro formato, né, mas com todos os contos do autor. Aqui são livrinhos muito fofos, pequenininhos, que tem todos os contos deles e com a tradução de Rubens Figueiredo. Da Chimamanda Ngozi Adichie, A Coisa à Volta do Teu Pescoço. Essa é uma edição de Portugal. Nós temos aqui uma outra edição com o título No Seu Pescoço, né? E na edição portuguesa ficou assim, né? Então eu quero ler esse livro, nunca li nada dela e quero começar por contos. Da Clarice Lispector, eu tenho a edição com todos os contos dela, publicado pela editora Rocco, essa edição aqui. Eu já li alguns contos dela, mas há muito tempo, e acho que vai ser bacana ler de uma forma mais organizada e conhecer todo o trabalho dela, com escritas breves. De Cervantes, eu tenho essa edição linda da Kozak Naif também, que é de novelas exemplares, uma edição bem bonita. Então, quero ler novelas de Cervantes. E fechando, né, entre contos e novelas, essa edição da Tordesilhas, de Edgar Allan Poe, Contos de Imaginação e Mistério. É uma edição também bem bacana, capa dura, bem bonita, com uma diagramação super legal, né? E eu nunca li nada do Poe, por incrível que pareça. Então eu tenho essa edição aqui e aí eu tenho os meus 10 anos aí para realizar essa leitura e degustando esse autor tão querido.
Da autora Buchi Emecheta, As Alegrias da Maternidade. Essa é uma edição da Tag Livros, mas tem uma outra edição disponível aí para vocês. Foi um livro assim que fez muito sucesso quando foi lançado. Eu não li naquela época que tava aquele hype todo e quero fazer a leitura assim que possível. De Sandor Márai, As Brasas, publicado pela Companhia das Letras. Uma edição portuguesa de Afonso Cruz. Esse livro eu já comecei a ler há algum tempo atrás, e eu estava numa fase assim que eu estava muito cansada, com excesso de trabalho, e eu senti que isso estava atrapalhando o meu foco na leitura. E eu queria conhecer esse trabalho do autor, muito elogiado, mas eu queria estar num momento bacana para fazer a leitura, então eu parei. Estou falando de Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. É uma edição da Companhia das Letras, só que de Portugal. De Gonçalo M. Tavares, o livro Jerusalém, publicado também pela Companhia das Letras. Esse livro aqui tem um comentário de José Saramago, aliás, venceu o prêmio Saramago em 2005 e o prêmio Ler Millennium em 2004. Comentário é: um grande livro que pertence à grande literatura ocidental. Gonçalo M. Tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos. Dá vontade de lhe bater. Esse é o comentário de Saramago aqui atrás. A expectativa vai lá nas alturas, né? Um outro autor que tem muitos fãs, me parece ter uma escrita poética e muito sensível pelo que eu tenho visto, é Walter Hugo Mãe. Eu escolhi O Filho de Mil Homens, que parece que é um dos livros também mais queridos do autor. É uma edição da Biblioteca Azul. Quero ler um romance, Ali e Nino. É um romance que se passa no Azerbaijão, do autor Kurban Said. É um autor do Azerbaijão. É um romance que infelizmente não está mais sendo publicado. Então, se vocês tiverem interesse, tem que procurar nos sebos. E quem já leu diz que é um romance belíssimo. E tem, né, esse lado interessante de ser uma literatura que a gente não tem muito acesso. De Joseph Roth, o livro Jó, Romance de um Homem Simples. É uma edição da Companhia das Letras também. De Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros. Essa é uma edição da Tag Livros, mas há uma edição disponível, caso vocês queiram adquirir. Aliás, se quiserem adquirir qualquer um desses livros na Amazon através do meu link, eu agradeço muito. É uma forma de vocês colaborarem com o canal, sem pagar mais nada por isso. E quero agradecer mais uma vez as pessoas que têm comprado pelo meu link na Amazon. Muito obrigada! Do Mikhail Bulgakov, O Mestre e a Margarida, outro livro elogiadíssimo que não podia estar fora dessa lista. E os cachorros estão aí falando, falando e falando. Outra leitura que também não podia estar fora dessa lista é Arquipélago Gulag, do Alexandre Solzhenitsyn, ou Alexander Solzhenitsyn. Essa é uma edição do Círculo do Livro, se eu não me engano, isso. É uma edição que eu encontrei em sebo. Ela é velhinha, mas ela está em perfeito estado, a parte do texto. Há uma outra edição nova, da editora Carambaia, mas ela tem um preço salgado. E como eu encontrei essa em sebo, eu vou me divertir com essa aqui mesmo. E de Dostoiévski, que já apareceu nesse vídeo e vai aparecer de novo, Memórias da Casa dos Mortos. Parece que vai ser um livro aí de um relato bem duro, né?
bem difícil, uma catástrofe pessoal na vida do autor. Essa é uma edição da Martim Claret. Milan Kundera, que eu nunca li, escolhi A Vida Está em Outro Lugar. É uma edição da Companhia de Bolso e um livro que é ambientado no período da Segunda Guerra Mundial, então eu vou unir dois interesses, conhecer a escrita de Milan Kundera e um tema que é de grande interesse, que é a Segunda Guerra. Quero ler da Octavia E. Butler, Kindred, Laços de Sangue, publicado pela editora Morro Branco, edição bacana em capa dura. Um livro muito elogiado e é uma autora também que tem muitos fãs. De George Orwell, 1984, que eu ainda não li. Dele eu só conheço A Revolução dos Bichos e gostei muito. Essa é uma edição da Antofágica, uma edição linda, ilustrada. Edição bem bacana. Um livro que, quando foi lançado, emocionou muitos leitores. Flores para Algernon, do Daniel Kiss, publicado pela editora Aleph. De Ray Bradbury, Fahrenheit 451, publicado pela Biblioteca Azul. Um livro que me parece bem diferente e muito sensível, pelo que eu tenho visto, é do Yasunari Kawabata, A Casa das Belas Adormecidas, publicado pela Estação Liberdade, do autor Frank D. Cotter, A Grande Fome de Mao, a história da catástrofe mais devastadora da China, de 1958 a 1962, publicado pela editora Record. Deve ser um livro de dificílima leitura, pelo relato duro, né? Um livro que não é tão conhecido, mas eu vi ao longo dos anos aí pessoas que leram elogiando assim com muita ênfase. Diz que é um livro assim imperdível, é o livro Eu, Malika Oulfikir, Prisioneira do Rei. É da Malika Oulfikir, é um livro que vai falar da vida dela e também em coautoria com Michele Fitoussi, publicado pela Companhia das Letras. Realmente vi muitos elogios a respeito desse livro. Um pouquinho de literatura nacional. Tem aqui no vídeo, já falei do livro de contos brasileiros, né? Então, eu quero muito ler do Raduan Nassar, Lavoura Arcaica, publicado pela Companhia das Letras. Outro livro muito elogiado. Agora, para falar o sobrenome dela, da Letícia Wierchowski, ou Wierchowski, não sei qual é a pronúncia. A Casa das Sete Mulheres, que tem essa capa que eu adoro, eu acho muito linda. Publicado pela Bertrand Brasil. Eu lembro quando eu assisti a série na TV, eu amei aquela série. Ainda bem que os detalhes já se foram ao longo dos anos. Eu acredito que eu vou gostar muito dessa história. Da Raquel de Queiroz, eu quero muito ler Memorial de Maria Moura. É uma edição da coleção Folha, Grandes Escritores Brasileiros. Há vários autores nacionais que eu quero fazer a leitura, mas eu ainda não tenho os livros aqui na minha biblioteca. Eu gostaria de ter mais literatura nacional aqui. E finalizando a última pilha, eu escolhi 2 livros, mas na verdade eles pertencem a uma trilogia. Eu preciso adquirir o terceiro, então eu tô contando a trilogia como um livro só.
Da Paulina Simons, O Cavaleiro de Bronze. Então eu tenho o primeiro, O Cavaleiro de Bronze, e o livro 2, que é O Portão Dourado. Diz que é um romance belíssimo, ambientado no período da guerra, e é um livro que eu também considero que eu preciso fazer a leitura. Uma edição que eu adquiri recentemente e não poderia estar fora dessa lista é Obra Reunida de Anne Frank, a obra completa de Anne Frank, incluindo cartas inéditas e outros escritos. É uma edição da editora Record, um calhamaço. Ela é ilustrada e vai, né, acredito que com uma riqueza de detalhes, né, falar da vida da Anne, do diário, né. Aqui está História, Memória e Literatura, pela primeira vez em um único volume, a obra reunida de Anne Frank. Imperdível. Quero ler também Fuga de Sobibor, o relato verídico da maior revolta de presos em um campo de extermínio nazista, publicado pela Oito em Verso, do autor Richard Haschke, ou Haschke, não sei qual é a pronúncia. Um outro livro que ele virou filme e está entre os 10 filmes que mais me emocionaram na vida. Eu não sei quantas vezes eu já assisti esse filme ao longo dos anos, desde que ele foi lançado. Eu estou falando da A Lista de Schindler. Aqui é o livro de Mietek Pemper, A Verdadeira História. Então quero muito fazer a leitura. Da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, publicado pela Companhia das Letras. Quero ler a biografia que eu adquiri já faz um tempo, mas eu fiquei esperando, né, condições para fazer a leitura. Quero ler a Hitler, de Ian Kershaw, a biografia do Hitler. Também é um calhamaço. Eu li esse ano a biografia do Mengele, do médico nazista, e depois que eu li aquilo, eu vou tentar encarar a biografia do Hitler. Um livro que é imperdível no tema da Segunda Guerra é As Benevolentes, de Jonathan Littell, publicado pela Alfaguara. Esse livro também não poderia estar de fora da minha lista. Ele é considerado como ele é comparado, né, ao majestoso Guerra e Paz. Ele se tornou um livro assim, um fenômeno de vendas, e ele vai, né, abordar a questão da Segunda Guerra. É um livraço elogiadíssimo, com 900 e poucas páginas. Uma aquisição recente, e que também tinha que estar aqui, é o livro O Holocausto, do autor Lawrence Rees, publicado pelo selo Vestígio, do Grupo Autêntica. É um livro onde ele passou 25 anos entrevistando sobreviventes e responsáveis pelo Terceiro Reich e pelo Holocausto, né? Um livro incrível, uma pesquisa minuciosa do autor, né, para trazer esse tema do Holocausto. É uma preciosidade. E os 2 últimos livros desse vídeo, que vocês já devem estar cansados. O vídeo não tinha como ficar pequeno. O outro livro é a história de Irena Sendler, que ela é conhecida como a mãe das crianças do Holocausto. Para quem não conhece a Irena, ela ia nos guetos onde os judeus estavam confinados, e ela, de forma clandestina, tentava retirar crianças de lá, porque lá as condições sanitárias, alimentação, violência era muito grande, né? O próprio excesso de pessoas nos guetos. Então ela fez um trabalho arriscando a própria vida para tentar salvar essas crianças que estavam ali.
Eu assisti um filme sobre a vida dela e eu fiquei encantada pela história de vida da Irena. O filme é O Corajoso Coração de Irena Sendler, ou algo semelhante. E aí eu fui atrás do livro e quero, né, saber mais sobre a vida dela. Aqui está uma foto da Irena. E finalizando o vídeo, um livro também incrível, pelo que eu tenho pesquisado, sobre a Europa, logo após o fim da Segunda Guerra, né? A Europa ali destruída, devastada, né? E como restabelecer a vida depois de uma tragédia, né? Num período aí de anos de guerra. Então, do autor Ben Shepard, A Longa Estrada para Casa, publicado pela editora Paz e Terra. Ufa! Então foram esses os meus 60 livros selecionados e eu quis trazer esse vídeo para vocês com a de festa, querendo começar essa comemoração. Afinal, a gente não faz 50 anos todos os dias, né? E eu tô feliz e tranquila em completar essa idade, né? E quis trazer aqui para vocês. Fica também como sugestão para vocês de leituras. Se vocês já leram alguns desses livros, deixem aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. São livros que eu quero muito realmente ler, livros que ao longo do tempo eu tenho visto opiniões muito positivas e que me empolgaram para que eles fizessem parte dessa lista. Desejo a vocês ótimas leituras, se inscrevam aqui no canal, ativem aí o sininho das notificações. Se gostaram, deixem um like porque deu um trabalhão separar esses livros. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!